se não fosse o sapato, eu não existiria. Eu chegava num cliente grande, com um cara de 19 anos, com uma latinha que não escondia a idade, com uma fábrica que ninguém conhecia, e mesmo assim eu conseguia vender sapatos, sabe? Então, se eu tivesse tido acesso a mais pessoas falando, principalmente daquilo que deu errado, talvez não teria cometido tantos erros, assim, ao longo dessa jornada, como esse e-commerce lá de 2013. Bom, eu achava que era só colocar um site no ar que ia dar tudo certo, que ia vender muito. A cultura industrial e a cultura varejista, elas não andarem juntas. Né? Elas são complementares, mas não andam no mesmo ambiente. Então a gente saiu num faturamento de 15 mil em dezembro para 600 mil em maio. Teve o fator coragem, que eu diria assim, foi o fator mais importante, mas essa coragem ela veio por causa da necessidade. Tudo que eu consigo fazer, eu vou fazer, porque não tenho, nesse momento, recurso para contratar pessoas que façam. Fala galera, estamos começando mais um MaxCast, o podcast da IPMax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô aqui com o fundador e CEO do Meu Sapato Preto, e se vocês acham que é só o Meu Sapato Preto que ele vende, óbvio que não, a estratégia também tem para outras cores, que é o Meu Sapato Colorido. Ele que é, assim, o Meu Sapato Preto, se vocês acham que é só e-commerce, é indústria. Tem loja física em shopping, se eu não me engano é no Iguatemi, mas a gente vai saber um pouco mais dessa estratégia. Eita, quase derrubei o microfone, mas vocês estão me ouvindo. E também é indústria, e-commerce e loja física. Tem uma trajetória aí de 16 anos, começando na indústria chão de fábrica mesmo, e começou essa estratégia do e-commerce há 5 anos com o Meu Sapato Preto. A gente vai saber tudo que tá aqui nos bastidores, tudo que acontece, toda a estratégia deles. Mas a gente ficou muito impressionado, porque eles estão na IPMax desde maio, agora, de 2024. E, gente, quando a gente olhou o faturamento, eu falei, gente, como é que vende tanto sapato preto assim? Que nem eu sabia que vendia tanto sapato preto. Mas eles conseguiram criar uma love brand. Se vocês forem olhar lá no Instagram deles, tem mais de 200 mil seguidores. Então, não é o sapato em si que vende, eu acho. É muito mais o conceito todo, o sapato também, enfim. Então, a gente vai ficar sabendo, então, como foi a criação dessa marca e que estratégia eles estão fazendo para crescer, porque eu não sei se eles tinham esse faturamento antes ou se isso é de agora, enfim, vocês vão descobrir tudo aqui comigo. Matheus, seja muito bem-vindo, muito obrigado por topar esse papo, tô muito feliz mesmo, porque é pertinho daqui, né, da indústria, a gente é de Novo Hamburgo, tu de Campo Bom, veio da indústria e mudou totalmente essa rota indo pro e-commerce, né, então muito obrigado, é um privilégio te receber aqui no MaxCast. Muito obrigado pelo convite, espero que ao longo desses próximos minutos, horas ou dias que a gente fica conversando aqui, a gente consiga contar histórias que aconteceram na nossa marca também, que inspirem, né, a galera que está acompanhando esse podcast aí a fazer processos de transformações nos seus negócios e nas suas vidas também. Boa, vamos começar então. Tu vende sapato, né? Tem milhares de marcas que vendem sapato, inclusive algumas muito a nível global. Vamos pegar uma Schutz, Marisa, que também são de Campo Bom, né? Deve ter alguma coisa em Campo Bom, gente, pra ter, né? É por causa tem, por causa que tem muita agora não sei, né? Mas tinha muita indústria lá. Mas olhando pra estratégia do Meu Sapato Preto, tu conseguiu criar uma marca amada pelos clientes, assim, e que começou a ser disseminada por isso, né? As pessoas são... Se olhar o engajamento de vocês na rede social, é absurdo, assim. Como que foi essa estratégia, assim, principalmente por sair de uma indústria, que é quase que só produção de um sapato, né? Para uma vertente muito de marketing no Meu Sapato Preto e depois Meu Sapato Colorido, né? Mais recente. Sim. Bom, esse processo aqui, ele é uma construção de uma jornada que é fruto... A Meu Sapato Preto era resultado de 16 anos de aprendizado. Né? Então a gente começou o nosso negócio lá em 2008. Matheus, mal saí da escola, eu já fui direto para a direção da empresa. Meu Deus do céu. Sim, eu era motorista. Eu falei, imagina, saí da escola, fui direto para a direção da empresa. Eu falei, boa, e aí a empresa faliu. Não, e essa experiência ali, ela foi fantástica para mim. Porque eu aprendi tudo que é necessário e no tempo que é necessário para fazer um sapato. E foi justamente quando a gente começou o nosso negócio. Nós somos uma empresa familiar, né? Então é eu, meu pai e minha mãe que tocamos essa operação aí desde o começo. A gente tem muito orgulho assim, de dizer que é sapateiro. E teus pais já tinham essa empresa? Tipo, tu saiu da escola e da... Eu, Matheus, se não fosse o sapato, eu não existiria. Tá?
porque na década de 80, quando aconteceu toda aquela migração na nossa região, né? E aí eu acho que vem o nosso grande core de negócio e o fato da gente fazer tanto esforço para permanecer em Campo Bom é porque a cultura calçadista, ela tá lá. Ela é de lá, né? Ela tá lá. Meu pai, ele é de Santo Ângelo, minha mãe é de Torres, né? E eles foram se encontrar em Novo Hamburgo, na verdade, porque eles moravam um na frente do outro e ali se conheceram. Então eu sou filho do sapato, né? E em 2008, depois de... Eu cresci, né, dentro de corredor de fábrica de sapato, né? Meu pai trabalhou 20 anos no Calçados Filhos, e aqui tem uma história muito legal também que eu vou contar depois. E minha mãe tinha loja de sapato. Então eu cresci entre o corredor da fábrica e o estoque da... Exato, então assim, eu sou... O que acontece hoje, ele é fruto de uma vida inteira, né? E lá em 2008 a gente começou a nossa fábrica. Antes disso a gente tinha morado um tempo no Nordeste, meu pai migrou para lá para implementar fábricas, enfim, mas foi uma passagem rápida ali de 2 anos, mas como aprendizado de vida foi fantástico. Em 2008 a gente começou o nosso negócio, então vivi grandes ciclos aí de crises, pandemia, tudo que dá toda essa transformação. acontecer. Em 2008 não tinha nem Instagram, né? E formatos de vender sapato. E então eu comecei na direção da empresa, depois eu trabalhei um pouquinho no chão de fábrica, PCP, a direção da empresa seria financeiro, tudo junto, misturado, porque era um negócio pequenininho. Sim, né? Não, eu sou só o motorista. Não. Vai dar um jeito meio de fazer de tudo um pouco. Eu era motorista, fazia programação dos pedidos, pagava os boletos, né, conversava com a contabilidade, ia lá na produção, colar uma taloneira, cortar uma sola, enfim. Então era tudo. Mas e assim foi os primeiros 2 anos, né, até 2010. E a partir do momento que o nosso negócio começou a crescer, e aí eu acho que realmente 2010 foi o ano que eu me descobri, né, como profissional, onde que eu queria concentrar minha energia, que foi na área de vendas mesmo. Isso aconteceu na Coromoda, de 2010. Ali. Foi a primeira vez que eu vendi sapato. E daí eu cheguei no final daquela feira, assim, eu falei pro meu pai, papai, isso aqui que eu quero fazer. Tá? Pô, achei tudo muito legal que eu fiz até aqui, mas assim, vender sapato é o que eu quero fazer. E eu tinha 19 anos na época, e depois, um ano depois, eu assumi todos os nossos clientes da fábrica, né? Então passei a atender sozinho toda a nossa produção. Eu tinha 19 anos e eu estava lá em São Paulo, Rio, BH, dirigindo. E, nossa, loucura, né? Eu chegava num cliente grande, com um cara de 19 anos, com uma latinha que não escondia a idade, com uma fábrica que ninguém conhecia, e mesmo assim eu conseguia vender sapatos, sabe? Então a nossa jornada ela foi assim. Em 2013, eu fiz o nosso primeiro contato com o e-commerce, foi em 2013, a gente fez o e-commerce da fábrica, ele foi um sucesso fantástico, assim, olha, vendeu 2 pares em 6 meses. Uma explosão de vendas. Uau! Quando entrou, teve o primeiro par, ele entrou no primeiro dia, né? Quando vendeu o segundo par, nossa, a gente foi ver, assim, tipo 1 mês depois que foi vendido um par. E certo, na primeira venda tu pensou, nossa, isso aqui vai vender demais. E daí foi o dia que eu disse, acho que a gente tem que fechar isso aí, porque a gente não tá fazendo direito e podemos deixar alguém chateado de comprar e a gente nem vê, né? Porque na época não era o nosso... Nossa, 2013 nosso abriu o e-commerce. 2013. Foi tu que viu, assim, que tinha um movimento, talvez, de vendas online, ou... A gente sempre teve o desejo de desenvolver uma marca própria da fábrica. Tá, para não precisar depender só da venda B2B ali, de vender... Vocês faziam um white label, quase assim, botava a marca do... Esse sempre foi o core principal, né, do nosso negócio, como fabricante, produzir para outras marcas. E ao longo desses 16 anos, a gente ainda tem uma frente do nosso negócio que é voltado ao private, né? Mas ao longo desses 16 anos permitiu que eu conhecesse todas essas grandes marcas aí, tenho uma ótima relação com essa galera. E foi um ciclo de aprendizado fantástico. Então, hoje, muito do que a gente faz no dia a dia da Meu Sapato Preto, eu diria assim, que é um conjunto de aprendizados que, desde o chão de fábrica até de varejo, assim, que a gente adquiriu conversando indo lá ver, sim. Eu acho que é muito do que a gente está fazendo aqui também, que é conversar e para o pessoal aprender com a trajetória de quem está fazendo, né, de tudo que tu já passou. E muitas vezes aplicar no negócio deles também, né? Exato. E sempre que eu tenho oportunidade assim, de ter um momento como esse aqui para compartilhar, eu sempre estou presente, porque
Se eu tivesse tido acesso a mais pessoas falando, principalmente daquilo que deu errado, talvez não teria cometido tantos erros, assim, ao longo dessa jornada, como esse e-commerce lá de 2013. E aí, daí tu, vamos pro digital, vamos fazer a nossa marca já direto, a marca própria de vocês direto no digital, 2013, vamos lançar a nossa marca. Ou já existia a marca? Não. Não. Então, foi direto no... Ao longo desses 16 anos, tem dois elementos que eles fazem parte da nossa história. O primeiro é a atitude e o segundo é foco na solução. A gente começou a nossa fábrica porque a família ficou sem emprego e daí a solução, a gente sabia fazer sapato, o jeito era empreender. Né? Lá em 2017, 2018, a gente visualizou dentro da nossa rotina de planejamento estratégico que a maneira como o nosso negócio operava, ela não seria sustentável por muito tempo. Então a gente colocou lá, desenvolver um novo canal de comercialização, um objetivo. Nasceu assim. E eu tinha problemas na fábrica, né? Eu tinha 2 problemas grandes. Um era que 5% da nossa capacidade produtiva ela não era preenchida por falha de abastecimento. Então eu tinha o desejo de criar algo que se encaixasse dentro do nosso processo de produção sem o operador da fábrica precisar pensar muito. Algo que, enquanto ele estivesse produzindo outro produto, deu um espacinho na produção e ele soubesse de onde puxar. Então tinha que ser algo simples, com poucas variáveis de informações, de atributos. Então, a gente partiu dessa premissa aí. E segundo problema que eu tinha na empresa, e isso é uma característica do mercado da moda, é a sobra de materiais no final da coleção. Troca a coleção, parece que o mundo acaba, né? Então tem que começar tudo de novo. E isso sempre é um material que sobrava. Então a gente testamos, né, retingir todos esses couros que sobravam de diversas cores para preto. Então a Meu Sapato Preto ela nasceu daí, da conexão, né, desses problemas com foco na solução e tendo atitude para construir algo que solucionasse realmente nossos problemas. Então a Meu Sapato Preto daí veio de brinde, eu sempre falo assim, brinde, uma cortesia da vida. Eu fui olhar os comportamentos de compra dos meus clientes lojistas e é a cor mais vendida do varejo. 40% do que meus clientes compravam era preto. Então a gente simplificou o processo, né? Ao longo do processo de construção de marca, então a gente identificou que isso teria um potencial gigante, porque as consumidoras elas precisariam gastar energia no processo de decisão somente para escolher o modelo. Porque o tamanho ela já sabe qual é, e a cor só tem preto, né? Então ela não vai precisar pensar que cor ela vai querer. Tira uma variável da tomada de decisão que pode, muitas vezes, acabar resultando em não comprar, por causa da dúvida de, então já que eu não sei qual cor, é mais uma variável para pensar, nem vou comprar. E daí, no processo de indecisão, muitas vezes acaba não concretizando uma compra. Então, ao longo do processo, a gente chegou nessa conclusão. Assim, então, a Meu Sapato Preto ela não nasceu da gente visualizar uma grande oportunidade de mercado. Que as pessoas estavam buscando sapatos pretos. Não. Foi consequência, existe esse mercado, né? Mas de um problema... Ela nasceu de um problema industrial. Né, para resolver um gargalo nosso industrial. Nunca imaginei. Achei que era uma mega estratégia de marketing, porque é o que todo mundo acha, né? Eu poderia aqui dizer que construir uma narrativa que faria super mega sentido. Mercado. Mas na verdade ela nasceu para resolver um problema da fábrica. Muito legal. E em 2013 o e-commerce já era Meu Sapato Preto? Não, a gente usava o nome da fábrica, né? Que é a Zane Barcelos, o nome da minha mãe. E ali, o nosso Zane era muito ruim, porque tinha 2 N's, né? E daí, pra pessoa achar isso, daí nunca sabiam se era Barcelos com L, 2 L's, enfim, ou se era com Z, com S. Nossa, pra achar isso no Google era muito difícil. Resultado não deu vendo. Já simplificar o domínio aí já é um bom caminho. Por isso que Meu Sapato Preto não virou Black Shoes. Não, tem que ser simples. Tem que ser simples. No início até eu tinha pensado, era só sapato preto, sapatopreto.com.br, fui nessa linha, mas aí a gente chegou à conclusão que ia ficar uma coisa pouco feminina, né? E a gente só sabe fazer sapatos femininos. Então, ao longo do tempo, a gente ficou entre Amo Sapato Preto e Meu Sapato Preto, mas aí optamos por Meu Sapato Preto. Meu Sapato Preto é legal, porque te dá um sentimento de, então vou comprar o Meu Sapato Preto, é meu, né? Agora não é mais meu, é teu. E aí depois vocês voltaram então assim, em 2013 abriu o e-commerce, deu 2 vendas em 2 meses, e aí
Tá, não, esse não vai ser o canal de venda. Foi engavetado. Né? Não foi esquecido, mas foi engavetado. Então, quando a gente foi voltar a pensar um projeto de varejo para o nosso negócio, né, para a fábrica, a gente sabia o que não fazer. Então, partimos do ponto do que fazer. Né? O que não fazer? O que não fazer? Bom, eu achava que era só colocar um site no ar que ia dar tudo certo, que ia vender muito. Né? A gente não fez tráfego, a gente não tinha uma estratégia de marketing completa, a gente não investiu em foto, não investiu em conteúdo. Então, assim, a lista é grande do que não fazer. Né? Eu não investi em profundidade de estoque, eu não tinha uma análise profunda de relatórios de performance de produto. Então, tudo isso... E aqui é um breve resumo, né? Então, eu acho que é fácil de entender por que não funcionou. E também acredito que era um pouco cedo, talvez, né? 2013 a gente não tinha e-commerce de sapatos, assim, mega consolidados. Eram 1 ou 2 e muito grandes, assim, com muito investimento. Então, acho que foi um conjunto de fatores aí. Porque eu acho que agora é muito mais democrático, né? Tu entra numa plataforma de e-commerce, é barato, tu consegue abrir, tu já compra o domínio e já consegue começar a vender. Mas é óbvio que de nada adianta ainda colocar o site lá sem uma estratégia de marketing por trás, assim. Não, e principalmente cuidado com a experiência do cliente, sabe? Então, esses são todos pontos, assim, que eu não me atentei lá em 2013 para isso, sabe? E aí, porque assim, tu saiu de nada pra criar o Meu Sapato Preto e ser de fato uma love brand, assim, muito num volume muito exponencial de pessoas que amam a marca e de que a marca tá na boca do povo, assim, né, e que é muito difícil para um mercado sapato em que tudo é sapato. Uma cultura calçadista, industrial. Isso, uma cultura que é muito mais... o pensamento é muito mais indústria, calçado e menos marketing, né? E como é que foi essa virada, sabe? Não é um comportamento comum. Não é. Foi totalmente contra o que seria o natural de acontecer naquele momento, né? O comportamento de mercado que eu observei sempre ao longo desses 16 anos, a cultura industrial e a cultura varejista, elas não andarem juntas. Né? Elas são complementares, mas não andam no mesmo ambiente. São raros os exemplos onde que isso acontece. Eu diria que a Arezzo, ela é pioneira nesse aspecto, em unificar esses dois ambientes de cultura industrial e varejista. E para mim, o grupo Arezzo sempre foi uma grande referência. Sempre foi onde que eu me inspirei, sabe? Não tenho vergonha de afirmar isso. Não copio, mas me inspiro. Né? Então, ali em 18, 19, a gente começou esse processo de transformação digital da nossa fábrica. E início de 2020, a gente criou um momento onde que reunimos toda a nossa equipe, nossos fornecedores, todas as pessoas que faziam parte do ecossistema nosso negócio, para preparar a galera. Olha, gente, vai mudar. Veio uma nova era, isso foi janeiro de 2020. Nosso e-commerce ele tinha 6 meses, né? Ele vendia bem pouquinho, tá? A gente tinha vendido 15 mil em dezembro. E a gente identificou, eu vim estudando muito esse mercado de e-commerce, marketing digital, e a gente tinha KPIs que apontavam que a gente poderia estar vendendo já muito mais. Então mostrava que aquele negócio ele poderia ser muito maior. Né? A gente imaginava, assim, em 2 anos atingir uma venda de 70 mil mês, assim, que eu achava que seria o auge do nosso negócio. Né? E a gente já estava em 15 mil em 6 meses, então a coisa estava andando um pouquinho rápido, assim. Então em janeiro a gente juntou a turma, olha pessoal, vai mudar. Vem uma nova era aí. A gente vai conseguir, através da internet, trazer o consumidor para dentro da fábrica. Né, para ele ver como o sapato é feito, a gente contar histórias sobre sapatos. E eu acho que essa conexão entre o consumidor e a fábrica, ela talvez tenha sido um dos pontos assim, que a gente mais tem acertado para criar... criar a história e a criar essa storytelling, essa conexão, sabe, entre o sapateiro. Hoje eu tenho influenciadoras indo lá no chão de fábrica gravar conteúdo com o nosso montador. Né? É muito legal. É muito legal isso, e não ter vergonha de mostrar quem faz, né? Valorizar o sapateiro. E isso é algo que a gente fez sempre desde o começo. E essa nova era, ela se tornou tão nova era assim, né? Porque daí em março veio a pandemia. E lá em janeiro de 2020, daí a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, tá? Lá em janeiro de 2020 eu encerrei o evento e disse, olha gente, isso aqui é tão fantástico, pode tomar uma proporção tão legal para o nosso negócio,
que o meu sonho é que 100% dos sapatos que a gente produz na fábrica sejam vendidos por nós mesmos. Né? E daí, em março de 2020, fechou todas as lojas e a única coisa que seguiu funcionando no nosso negócio foi o e-commerce, que era muito pequenininho naquela época, né? Então, a gente... Então, assim, sim, senão tu teria fechado a fábrica 100%. Nosso negócio não existia hoje, se não tivesse sido o crescimento que a gente teve naquela fase ali. Então, a gente saiu num faturamento de 15 mil em dezembro, tá? Para 600 mil em maio. Meu Deus. Foi uma loucura. E tu queria faturar 70 mil. Exato. Então, no 7º mês da marca, que foi em fevereiro, a gente bateu 70. Mas, então, ali a necessidade, né? E daí eu volto a falar de atitude e foco na solução, né? A necessidade, ela fez a gente crescer e ter a coragem para fazer tudo o que tivesse que fazer, mesmo sem saber muito bem o que tinha que fazer, mas a gente fazia. Porque era uma questão de sobrevivência. E foi aquele crescimento que a gente teve naquele período ali que permitiu com que os 100 funcionários que a gente tinha na época, a gente não demitiu ninguém. Sim, vocês têm 100 funcionários hoje, né? Hoje é menos, porque o nosso negócio mudou. Sim, então é mais... Hoje na época a gente tinha um volume de pares de produção muito maior do que é hoje. Hoje a gente produz 1/3 do que a gente fazia naquela época. Em termos de volume de pares. O dobro. Com o dobro de faturamento. E a margem é quase 4 vezes maior. Então, nossa, foi uma mudança gigante no nosso negócio. Foi um processo de transformação gigante. Meu Deus. Então, é algo assim que mudar, sair de uma cultura industrial para uma cultura varejista e principalmente unificar isso com o que cada uma tem de melhor. Eu acredito aí que vem sendo um dos maiores desafios que a gente vem tendo, mas também eu considero que a gente vem atingindo plenamente todas as fases desse processo de transformação e integração, né, dos desafios que a gente tem dessa junção de culturas. Né? Eu acho que dá para ver muito claro, assim, porque eu acredito muito, e olhando para nossa trajetória também da IPMAX, assim, quando o empreendedor abre um negócio, e nesse caso vocês lá, tu tem um sonho de negócio, né? Então, assim, vamos abrir o e-commerce, tu tem um sonho de negócio, que era faturar 60 mil, né? Conforme o dia vai passando, e talvez tu ainda não atingiu aqueles 60 mil, tu já consegue sonhar muito maior, consegue ir atualizando o sonho, tendo um sonho muito maior, conforme o negócio vai andando, assim, né? Então, assim, quando a IPMAX abriu, o sonho era ser de um tamanho muito menor do que é hoje. E do que é hoje, a gente consegue sonhar em ser muito maior ainda, né? Então, eu acho que, assim, a possibilidade da execução do dia a dia vai te permitindo sonhar mais alto, assim. E aí, qual foi a grande diferença de quando vocês faturavam 15 mil reais por mês para ir para um faturamento de 600 mil, né? O que vocês fizeram que possibilitou esse crescimento, ou que talvez lá nos 15 mil vocês poderiam ter feito e ter faturado 600, o que eu não acho que é uma coisa possível, porque acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Mas, assim, para quem tá nos ouvindo, né, sair de um faturamento de 15 para 600 mil em 6 meses é fantástico, ainda mais para uma indústria, né, um e-commerce, o estoque, né, tudo precisa acompanhar. Então, assim, qual foi a grande diferença entre os dois mundos, assim? A gente tem o fator pandemia. Né? Que ajuda, que de certa forma nesse empurrou sentido, as coisas. Empurrou. Né? Eu nunca agradeço a pandemia, tá? Tem gente que às vezes, nossa, Matheus, mas a pandemia foi boa pra ti, então... Não, ela não foi boa pra ninguém, sabe? De jeito nenhum. Mas ela deu coragem pra mim fazer o que talvez eu não teria tido coragem de fazer se não tivesse tido a pandemia. Tipo, a dor ensina a gemer, ela se aplica nesse aspecto. Então, teve o fator coragem, que eu diria assim, foi o fator 1, né, mais importante, mas essa coragem ela veio por causa da necessidade. Né? Se não tivesse a necessidade, eu não teria tido a coragem. E o que fez realmente virar a chave foi controle de indicadores, né, para a gente identificar quando que era o momento de acelerar. E então eu comecei assim, a aula de matemática na escola eu ia bem, tá? Principalmente a regra de 3. Então, assim, no dia anterior vendemos X, né, e investimos Y,
A conta está fechando dentro do meu centro de custo, ok, aumenta esse investimento aí. Então a gente fez um processo de escala de investimento de tráfego pago diário naquele período. Você fazia o interno isso? Ou... Não. Esse foi um aprendizado também. Nos primeiros 6 meses eu fiz interno, tá? A gente não cresceu. Quando a gente contratou gente que entende realmente desse assunto e passamos a dar condições para o gestor de tráfego fazer a operação acelerar, através de criativos, uma estratégia consistente, estoque, troca de dados, aí a operação mudou de patamar. Mas o principal fator foi esse aí, sabe? A coragem, devida necessidade e regra de 3. Né? Então, você está vendendo, está dentro do centro de custo, aumenta o orçamento. Até chegar no nível platô, que foi o que a gente percebeu ali. Né? Então, a gente cresceu até um patamar e estabilizou. Daí a gente percebeu que o game, para ir além, ele era um pouco mais complexo. Qual que é? Já vamos entrar no assunto polêmico. Tô recém em 2021 ainda, né? Já quero... Pra quem tá nos ouvindo, hoje o meu fiel escudeiro Gui não tá aqui, que ele tá viajando, né? Não vou nem falar, mas gostaria que ele estivesse aqui, mas ele é quem sempre pede aí pra você seguir, comentar, porque é muito importante que esse conteúdo chegue em outros empreendedores, porque faz muita diferença, pessoal. E assim, não é fácil o conteúdo chegar, né, no empreendedor. Então, nos ajudem nessa missão aí. Como que você nos ajuda? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo no Spotify, no YouTube. Então, quanto mais chegar, mais outros empreendedores podem acelerar, né, o negócio deles. Eu acho que, né, poder sonhar um sonho maior do que talvez esse empreendedor sonhe hoje, e você que está nos ouvindo também. Então, nos ajuda aí nessa missão. Mas bora. Porque, eu considerava totalmente impossível vender o que a gente vende hoje. Era uma coisa... Nem passava na cabeça. Eu não chegava nem a sonhar com esse tamanho, porque eu imaginava... Gente, eu achava 70 mil impossível. Eu já tava faturando 600, aí tu pensou, tá... Uau! Deu, isso aqui é o teto. Mas o empreendedor ele vai descobrindo, né? Que o máximo de ontem na verdade, o máximo de hoje já é muito maior, né? Então, aprendizados que a gente vem tendo ao longo da vida, assim, né? E esse ano é um ano muito simbólico, né? Porque ele é o primeiro ano, né, ao longo desses 5 anos da Meu Sapato Preto, que eu não tenho nenhuma confusão envolvida, assim. O que eu chamo de confusão? Fatores macro que nos atrapalhem muito. Isso que teve uma enchente. Tá? Pra gente aqui, E ela atrapalhou a nossa operação, só que a gente passou por coisas tão pesadas nos últimos anos, sabe? Que a enchente, eu diria, não vou dizer que ela foi tranquila, né? Mas a gente conseguiu ser muito rápido para contornar. Sim, já passou por tanto problema que no final das contas tu começa a ganhar agilidade na solução ali. Exato, foco tem que ser na solução. Na solução, né? Então, a enchente é um exemplo. Eu estava em Nova York, né? Daí eu tava fazendo nossa viagem de pesquisa, o meu carro ficou no aeroporto, perdi o carro. Perdeu o carro? Aprendizado, nunca mais colocar no primeiro andar. Nunca coloque no térreo. Tinha seguro? Tinha. Mas eu fiquei 10 dias achando que eu tinha perdido realmente o carro. Tá? Porque eu sou daqueles que tira tudo do seguro. E a minha corretora tinha colocado esse ano na renovação e eu não tinha conferido. Sorte devo um churrasco para ela. Não, olha. Mas enfim, fecharam esse parênteses que não tem nada a ver. Mas então assim, eu cheguei de Nova York domingo e o pico das chuvas foi na sexta-feira, né? Daí, enfim, toda aquela função para chegar de volta em Campo Bom, e a gente estava sem logística, né? Porque ficou tudo ilhado, né? Então, daí os pedidos continuaram entrando, né? E as lojas de Porto Alegre fechadas, né? A gente não conseguia... A gente percebeu que a gente teria problemas na fábrica de abastecimento, porque não conseguia... Então, era uma situação muito parecida com a pandemia, sabe? O risco de parar tudo de novo. Então, a gente foi muito ágil, assim, na segunda-feira a gente se organizou, terça-feira a gente achamos uma rota de saída, né, e começamos a levar o sapato para Santa Catarina e despachar de lá. Então, a gente resolveu o primeiro problema, que era de logística, de entrega, de envio para os nossos clientes, no segundo dia. Tá? E a partir Agilidade. dali... Foi, né, ali nasceu uma collab esse ano também, a gente começou a fazer collab com outras empresas, para encher uma van para levar sapato para Santa Catarina, produtos para Santa Catarina para despachar por lá. Então, esse foi um movimento muito legal, assim, de somar esforços. Somar, né, com outras empresas dali que também precisavam mandar produto para... Então, foram mais ou menos 6 semanas trabalhando dessa maneira. Mas isso eu falo de um desafio desse ano, né? E
E quando a gente fala de crescimento, assim, hoje a gente é uma operação voltada ao crescimento. Tem uma... dia 1º de janeiro, passei meu dia lendo o livro do Anderson Birman, né? E super recomendo a leitura para qualquer empreendedor. E tem algo ali que me pegou, né? Que foi que a meta de hoje ela é a base para a próxima meta. Para a gente crescer. Então, isso me pegou. E daí eu tracei o nosso objetivo desse ano muito focado assim, crescer sobre o ano passado, que tinha sido o nosso melhor ano. Né? 23 ele foi um ano para a gente, onde que eu concentrei de volta a energia dentro do nosso negócio, né? Nesse processo de reconstrução, porque 20 e 21 foram anos de pandemia. Sim, que não entra que base de comparação tu vai ter? Que tu não tem como tu comparar. Incomparável, sabe? 23 eu considero que foi o ano 1 desse novo mundo aí que a gente está vivendo. Né? 2024 é o ano 2. Tá? Porque 20 e 21 foram momentos de transformação, muitos fatores que a gente não tem controle sobre eles acontecendo, que distorcem totalmente qualquer base de dados, base de comparação. Exatamente. Isso é um ponto que eu bato muito com o time, assim, gente, não adianta a gente puxar... dado de 2020 para comparar custo de aquisição com 2024, né? Assim, são realidades muito diferentes, muito diferentes. Se tu olhar, assim, porque tu falou assim, se tu olhar 2024, tu pegou no 1º de janeiro e começou a traçar a meta de crescimento para 2024. Minha meta era crescer 20% todos os meses sobre o ano anterior. Tá indo bem? Tá em 30. Boa notícia boa. Mas se tu olhar assim, crescer a qual custo, assim? O custo de aquisição tem subido, tem aumentado para vocês? E como que vocês fazem? Porque assim, é um movimento do mercado que a gente tem ouvido muito de... Tô escalando campanha, tô investindo em tráfego pago, tô aumentando o orçamento, mas o custo de aquisição tá aumentando e parece que não me traz mais clientes. Assim, já ouvi muita gente falando sobre isso. Como isso é para vocês de escalar, crescer, o custo de aquisição tem aumentado, não tem aumentado? Vamos lá. Meu objetivo desse ano no e-commerce é crescer 20% todos os meses com a premissa de crescimento sustentável. Tem que entregar margem para o negócio. Se não entregar margem, a gente não cresce. Se eu tiver que escolher entre preservar margem ou crescer, a escolha será preservar margem. Porque sem margem, nenhum negócio cresce. E em 20 e 21, que foram anos que a gente cresceu bastante, principalmente em 21, a gente teve que abrir muita mão de margem. Só que o foco naquele momento ali, 20 e 21, eram anos de sobrevivência. Eu tinha que gerar caixa para tapar o furo, a sangria da fábrica, porque a fábrica, o maior faturamento dela era de venda para outros lojistas, que não acontecia, porque as lojas estavam fechadas. Então, a gente precisava criar uma transição para conseguir passar pela pandemia. Então, 20 e 21 foco foi em volume, mesmo que a gente abra mão de margem, para conseguir criar uma condição de transição. 22 foi um ano extremamente desafiador para a gente, tá? Porque tudo indicava que a vida ela voltaria ao normal. Né? E ela voltou, exceto na nossa casa. Né? Porque no final, quando a pandemia estava terminando, eu estava chegando com o Conrado, meu primeiro filho, né? E 4 semanas antes dele nascer, a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia congênita, que é uma falha de formação, né, no coração. Então, a gente é uma empresa familiar. E quando algo desestrutura na família, né? Como é que tu vai se dividir no negócio, filho nascendo e... Então, assim, a chegada de uma criança, ela já muda o jogo. Exato. Né? E aí, dada a situação... Então, assim, no momento... E quando a gente ficou sabendo da chegada do Conrado, a gente olhou o calendário assim, gente, isso aqui vai ser fantástico, que momento. Porque as vacinas já começaram, final de agosto, né? Nasceu 30 de agosto. Nossa, a pandemia vai ter terminado e vai estar chegando o nosso primeiro filho, primeiro neto da família. Isso aqui vai ser um momento de extrema celebração. Né? E 4 semanas antes, então, nosso mundo ele deu uma balançada ali, porque a gente sabia que seria uma luta muito difícil. Né? Então, mudou toda a nossa vida de uma hora para outra. Eu me afastei da nossa operação, né? E a gente não estava pronto ainda nossa operação não estava organizada para andar sem a minha presença. Então, a gente sentiu bastante, sabe? 21 a gente não terminou bem em 21,
Em 22, a gente caiu muito, sabe? E eu nunca não culpo o meu time por causa disso, sabe? Minha prioridade em 22 não era o negócio. Minha prioridade era mostrar para o Conrado a vida que vale a pena ser vivida, sabe? Para ele ter coragem para enfrentar as batalhas dele ali e vencer todos os desafios. Então foram 8 cirurgias, a gente teve períodos que a gente viveu mais em Porto Alegre do que em Campo Bom, né? E uma mobilização da família inteira. Então tinha meu pai e minha mãe virando noite na UTI para eu conseguir dormir, para daí trabalhar um pouco no outro dia de manhã e depois ajudar a Vivi. Tentava ir lá para... então assim, 22 foi um ano muito difícil para nós, né? Mesmo assim, em 21 a gente foi quando a gente foi pro físico. Né? Então eu tinha tudo isso programado, né? Então não tinha como frear mais quando tudo aconteceu. Já foi. Abrimos a Barra Shopping no final de 21, no meio desse momento, sei lá, meu Deus, eu não imagino que... Hoje eu olho para trás e eu vou falar, gente, como é que sobrevivia isso? Como é que isso aconteceu, sabe? Como é que a gente passou por isso? Porque... E ficou de pé, né? Isso é o mais impressionante, assim, né? Mas tem a Black Friday de 22, para mim, eu acho que ela é o capítulo, assim, que mostra, que resume num dia o tamanho do desafio que a gente enfrentou, como empresa e como família naquele período. O Conrado fez a maior cirurgia dele, foi no final de outubro, né? Então a gente ficou 15 dias em recuperação, teve várias complicações ali, mas se recuperou rápido até. Daí a gente foi para casa e uma semana depois, na semana da Black, ele teve uma complicação e a gente voltou para Porto Alegre. E a gente voltou assim, foi com a roupa do corpo e ficamos. Né? E foi na semana da Black Friday. Então eu vim para cá, de novo, totalmente... A gente não tinha se organizado para Black, ainda não tinha calendário, não tinha nada para Black. E daí eu começo o dia da Black Friday de 22 em Porto Alegre. Deixo a Vivi, minha esposa, no hospital. Né? Daí eu falei, hoje eu preciso ir para lá porque a gente está precisando de dinheiro, então eu tenho que fazer uma venda forte hoje, porque senão a gente vai se atrapalhar mais ainda. E daí eu falo pro Conrado, assim, eu passo na UTI lá, cara, hoje o papai tem que voltar com uma notícia boa pra ti no final do dia, assim, pra tu seguir vendo, assim, que com coragem, energia, tu vai enfrentar tuas batalhas e vale a pena a gente batalhar pelos objetivos que a gente tem. Então, daí, quando eu tava indo pra Campo Bom, já mandando áudio pra galera, a gente vai entrar ao vivo às 10h30, e vamos lá, e vamos ver o que vai acontecer. A gente vai bater recorde hoje. Sem nada estruturado, tipo assim, vamos entrar lá, vamos fazer o que... Vamos lá. Né? E daí a gente preparou uma promoção na hora lá, enfim. A gente entrou ao vivo, tipo, era umas 10h30, 11h, daí a gente ficou ao vivo até umas 2, 3 da tarde, daí paramos pra respirar um pouco e tal. Daí era umas 5, 6, voltamos de novo, não tinha roteiro nenhum, sabe? Era vendendo sapato e criava promoção na hora e coisa rara e tal. E era o olho na audiência, o outro olho no GA pra ver como é que tava ali e tal. E daí eu disse pra galera, a gente só vai terminar quando bater recorde. Né? Porque eu preciso voltar com esse recorde pra contar pro Conrado. Né? E daí era umas 9h30 da noite e a gente bateu. Ele lá batalhando pra viver e tu batalhando lá pra conseguir porque eu tinha que voltar pra ele no final do dia assim, cara, vale a pena tu enfrentar os desafios, ter força, porque quando a gente tem foco no objetivo e coragem pra enfrentar qualquer adversidade, a gente consegue vencer. Né? Então no final daquela Black Friday, daí a gente encerrou a live com um recorde, ele era perto das 10 da noite. Peguei o carro para Porto Alegre, daí já fui direto no hospital, lá, filho, temos um novo recorde. Agora o papai não volta mais para Porto Alegre, eu não volto mais para Campo Bom, só saio daqui agora junto contigo, cara. Daí foi 3 semanas depois de internação ainda, né? Daí o Conrado venceu as batalhas dele e felizmente aí tá com 3 anos agora. 3 anos, tá super presente no nosso dia a dia, né? Que legal, que demais. Então, foi uma passagem assim, 22 foi eu não tenho muito para falar sobre como é que foi o nosso negócio em 22. Sim, tu nem sabe, nem... Mas a gente sobreviveu. Mas estava lá. Eu estava lá. O mais importante de 22 é que o Conrado está com a gente. Sabe? Isso é o mais importante. É isso aí. Daí 23 foi um ano de reconstrução, né? Porque tivemos grandes problemas. Assim, a nossa operação balançou, a gente entramos em uma situação assim de inadimplência com o mercado,
E tinha que repactuar tudo isso, tive que demitir muita gente, né? Gente que eu gostava, assim, que trabalhava pela comigo. Pela sobrevivência do negócio, né? Eu acho que são os desafios pela sobrevivência do negócio que... Eu achava melhor demitir, né? Do que, enquanto eu ia conseguir pagar, do que depois não conseguir pagar. Né? E é o único momento nesse ciclo todo que eu pessoalmente realmente pensei em desistir foi no final de 22, sabe? Porque a gente estava tendo resultados bem ruins. Eu estava num momento pessoal muito difícil, assim. Sim, passando por tudo ali com errado, enfim. E tu se questiona tudo na vida, né? Sim. Quando passa até as prioridades, o que faz sentido. Né? Para mim, a única coisa que importava, e ainda importa, é passar tempo com ele. Né? Então, a partir do momento que tu não passa tempo com o que mais importa, não dedica a melhor parte do teu tempo por aquilo que realmente importa na vida, e passa a dedicar para algo que não está gerando um resultado legal, tem que refletir. Não faz sentido. Sim, tem Se não faz sentido, não faz sentido. É. Então ali, no final de 22, realmente eu pensei em parar, e eu botei um prazo, assim, até metade de 23. Se não decolasse, eu ia parar. Tu ia parar com... Mas decolou. A gente tá aqui pra contar essa história, porque, né, dá pra ver que... E o que fez decolar ali? Porque teve vários altos e baixos, eu acho que tem muito do dono dentro da empresa, né? E não acho que... Assim, nossa, meu Deus, o time é ruim. Não, né? São as coisas que, às vezes, é o direcionamento, é estágio. Talvez hoje tu possa sair muito mais da operação e as coisas já estão muito mais ajeitadas, mas tem momentos e momentos em que a gente, como empreendedor, tem que saber qual que é o momento de focar, direcionar, né? Talvez estruturar um processo e qual que é o momento de... acho que agora o time já está... um pouco mais autônomo aqui, vou controlar alguns indicadores, assim, mas qual que foi a grande virada de 2022 para 2023, né? Então, vamos pensar assim, lá em 19, eu não sabia nem o que era direito uma taxa de conversão de e-commerce, então o Matheus, ele não conhecia muito sobre... Sim, sabia da indústria, produção, processo produtivo, tempo produtivo, da máquina, do operador... Como desenvolver um produto, o que precisa para fazer um sapato, desenvolver uma coleção, toda essa parte de produto, 100% de domínio, né? De como vender esse sapato como fabricante para um lojista, 100% de domínio. Agora, de e-commerce, 0% de domínio, né? Então, esse ciclo de 19, 20, 21, 22, ele foi também de aprendizado para mim. Na verdade, eu não conseguia nem estruturar um processo, porque eu não sabia muito bem. Nem sabia fazer o processo, né? Exato, eu não sabia nem o que precisava, né? E a coisa vendendo daquele tamanho, e as clientes amando... E a gente enfrentando alguns caos internos também, né? Tipo, julho de 2020, a gente teve um período que 40% da nossa venda era de sapato que não existia. Tá? A gente se perdeu totalmente no estoque. E integração de estoque. A gente não tinha RP, sabe? Nossa, gente, se eu contar isso hoje... Vende, produz e dá... Isso aqui que eu vou... A gente estava faturando 600 mil... E eu não tinha RP, não tinha controle de estoque. Se eu conto isso hoje, é uma loucura. Foi uma loucura, mas era necessidade, né? Sabe então, um negócio que eu acho... Eu falava pro nosso time de relacionamento, assim, teve um momento que a gente teve problema de operação, assim, que atrasou, né, as entregas. Daí eu falei para as meninas assim, gente, eu acho que nós somos pessoas legais, tá? Agora é no carisma que a gente vai ter que segurar essa onda aí e tal, e ir administrando com as clientes, enfim... Olha, tivemos pouquíssimos cancelamentos, mas porque a gente sempre priorizou a verdade na nossa relação com a cliente, sabe? A autenticidade. Quando deu problema, a gente falou que, gente, estamos com um problema. Sabe o que acho que para você empreendedor, assim, que está nos ouvindo, que é a grande lição que fica aqui, eu acho que de muitas que você já ouviu aqui, é que às vezes a gente vai tentando desenhar um mundo perfeito, dos processos perfeitos, da integração com o RP lá, né? Enfim, todos os processos da empresa, o produto perfeito, os processos da empresa perfeitos. Só que, na verdade, isso não existe, principalmente num começo e numa abertura, e talvez num crescimento você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, mas fica muito claro que com... uma comunidade muito forte, uma experiência do cliente, por mais que tu lá atrasou o pedido, a experiência do cliente foi fantástica, foi uma coisa, cara, tô falando pro meu cliente que eu tô com um problema aqui, né, então essa transparência
esse cuidado com o cliente, essa experiência, ela supera qualquer problema que tu vai ter. Então, não vai existir um momento perfeito. Existe tu ter agilidade em resolver o problema que vai aparecer. Através da verdade. Através da verdade. Então, eu sempre acredito que a relação verdadeira, transparente, ela vence qualquer adversidade. Exatamente, exatamente. Mas agora eu precisava falar disso para voltar ao nosso... por que a gente voltou a crescer. Isso. Né? Então, a gente reduziu muito a equipe, né? Drasticamente, né? E o Matheus, ele foi para dentro da operação de novo. Tá? Como era lá no começo, porque eu não tinha gerente de marketing mais, eu não tinha gerente de logística, o cara de dados eu também tinha demitido. Então, porque eu não... Então, tinha que ser tu? Então, qual foi a minha linha de raciocínio? Tudo que eu consigo fazer, eu vou fazer. Porque não tenho, nesse momento, recurso, né, para contratar pessoas que façam. Então, isso foi início de 23, então a gente fez esse processo de enxugamento da empresa, a gente traçou uma linha de planejamentos estratégicos, e a gente tem planejamento estratégico na empresa desde 2012, e sempre com visão de longo prazo. Mas em 2013 eu passei a enxergar a operação de 3 em 3 meses, né, com ações-chave que a gente teria que desenvolver, para a gente, ali no segundo trimestre, sentar na nossa reunião mensal de planejamento e decidir. Esse canal avança ou melhor parar. Então, primeiro trimestre ele foi de estruturação, eu fui para dentro de todos os processos, passei a fazer relatório, voltei para o front de conteúdo também, assim, algo que eu nunca vi fazer muito sentido. Eu, Matheus, um homem, vender sapato para mulheres, assim, eu nunca enxerguei muito sentido nisso. Mas sempre funcionou, né? Sempre funcionou. Talvez por ser verdadeiro, porque eu tenho domínio do produto, da marca, da construção, enfim. Talvez por causa disso. Né? Eu sempre falo, mas é o que a casa oferece, né? Porque é o que temos, né? É o que temos, né? Eu não consigo mostrar nenhum sapato no pé, mas eu consigo falar sobre ele. É o que eu tenho a oferecer aqui. É o que a casa oferece. Felizmente agora chegou a Nath, né? Porque ela consegue mostrar o sapato no pé, né? Eu acho que é muito melhor. acho que é muito melhor para a experiência da cliente. Então ela veio para o front da nossa operação e a gente começou. Então eu fui para dentro dos processos, executar mesmo, reformular, simplificar a operação, e isso começou a gerar resultado. Então, do planejamento que eu tinha traçado para o ano passado, no início do ano passado a gente terminou o ano 35% acima, tá? Então, a partir do momento que eu mergulhei de volta nos processos, isso é muito importante. Tá? De tempo em tempo, a gente, como gestor, mergulhar dentro dos processos. E eu acho que muito de antecipar e não esperar vir um problema para tu mergulhar no processo, né? Pelo menos é muito... E é difícil demais tu fazer isso de forma antecipada do problema, né? Deveria ser, né? Deveria ser, mas eu acho que... eu acho que assim, empreendedor, daí tu sempre tem oportunidade, sempre tem coisa pra tu fazer, né? Então, tu mergulhar num processo que ainda não deu problema pra refazer e rever a operação como um todo, né? E eu vejo muito isso, assim, a gente... Acho que conseguiu ter um time hoje que consegue também olhar muito pra isso, assim. Gente, não precisa fazer mudança incremental pra melhoria. É bom também. Mas às vezes dá uma mergulhada e fala assim, cara, se não existisse esse processo nenhum, o que faria se eu começasse do zero hoje, né? Então, se tirar esse processo, desafio, o que acontece? Isso. Exatamente, sabe? Se não vai acontecer nada, porque o processo não precisa existir. Não tem razão de existir. E eu acho que muito de tentar não pintar o mundo cor-de-rosa, assim, como a gente brinca, né? Botar o batom no porco, assim. É transparência entre a empresa e falar, cara, esse processo aqui é ruim, não precisa maquiar ele pra ficar bonito, vamos refazer ele e tá tudo certo, né? Então, acho que esse é um grande desafio que tu conseguiu fazer. O ano passado, né? Ficou muito concentrado nisso, né? E muito assim, na operação mesmo, né? Então, eu virei operador do nosso negócio, não tenho problema nenhum em dizer isso, eu fazia todos os relatórios, todas as análises, eu tinha que fazer o relatório e analisar ao mesmo tempo, né? Então, tudo bem. Foi um processo extremamente importante, uma fase extremamente importante para o futuro do nosso negócio. Fui para dentro do chão de loja também, a gente mudou todo o desenho da nossa operação e terminamos o ano como o melhor ano da nossa história até então, né? Então, 2024, a gente começou o ano assim, até quando eu fui montar o planejamento de 2024, eu disse, gente,
Eu nunca montei um planejamento no qual eu não tivesse algum grande problema para resolver. É a primeira vez que eu tenho que fazer isso, sabe? Então foi diferente, sabe? Eu vinha de 5 anos com a energia da empresa, o foco da empresa voltado para a sobrevivência e não para o crescimento. E 2024 é o primeiro ano que a gente está com a energia voltada para crescimento, para expansão, para desenvolvimento, né? E isso é diferente. São desafios diferentes. Né? Tem sido uma experiência nova pra gente. Mas, felizmente, aí a gente está tendo êxito na jornada. É que nem a gente falou, né? De não esperar o problema, né? Agora tu tem a oportunidade de olhar pro crescimento e tá conseguindo executar isso muito bem. Eu acho que assim, até olhando, né? Porque tu falou 2022, bateu o recorde, que foi uma live improvisada na Black Friday, sem nenhum planejamento estruturado de campanha e tudo mais. 2023... A gente bateu 22, tá? E aí teve alguma coisa planejada, assim? A gente dobrou o número de 22 na Black de 23. E teve alguma coisa, assim, qual que foi essa estrutura? E se puder abrir um pouco da estrutura de 2024, agora o que vem por aí da Black Friday, ou que quem tá nos ouvindo, assim, porque acho que tu tem um histórico de sair de 2021... né, bater recorde histórico, 2022 dobrar o faturamento em Black Friday, 2023 também, né? Sim. Dobrar da Black Friday. Em 2023 a gente fez recorde na Black, mas ano, crescemos também, sim. Né? 22 Exato. foi recorde na Black como ponto isolado do ano. Isso. E a Black não é o nosso melhor mês, né? Não é? Eu acho que eu sou o único e-commerce que... Eu gosto desse... Porque... Até então, nunca bati um recorde histórico mensal na Black Friday. Sabe o que acontece? Para quem tá nos ouvindo, assim, o que acontece na Black Friday? E aí, tu vai me responder se esse é o problema, tá? As grandes varejistas do e-commerce, né, do digital, se tu olhar o orçamento delas, elas colocam uma verba absurda pro mês de novembro, principalmente na Black Friday. Então, o custo de aquisição fica mais cara, o investimento em tráfego pago para quem investe, geralmente, ele é muito mais caro. Então, assim... Eu entendo que e-commerces menores, e não... Aqui, acho que esse, né, Sapato Preto é um grande case de faturamento de milhões, mas como crescer na Black Friday, e esse é um problema para vocês também, de custo de aquisição de clientes ser muito maior em relação a tráfego pago do que nos outros meses? O maior fator de sucesso de 2024 da nossa empresa é a gente montar um fluxo para promover recompra. Tá? Esse é um processo que eu não tinha. Então, a gente criou um setor dentro da empresa que se chama inteligência do negócio, onde que a gente faz análise de dados e planos de ação. Né? E isso foi muito voltado na recompra. E a gente saiu de uma taxa de recompra média de 16%, que era o número que a gente tinha até o ano passado, que a gente descobriu esse ano, porque a gente não olhava para isso, só olhava pro quanto eu investi em mídia e quanto vendia. Né? E a gente saiu de 16% para 24%. Que é o chimarrão? Eu aceito. 16% a 24% de recompra. Esse ano, tá? E isso vem fazendo com que... Então, a gente não reduziu a quantidade de clientes novos todos os meses. Esse ano, inclusive, expandiu. Mas a gente aumentou muito a quantidade de clientes que estão recomprando. Tá? Então, a gente passou a trabalhar estratégias voltadas para aquisição de clientes e voltadas para retenção. Duas verticais. Então, duas frentes totalmente diferentes. Porque saiu de 16% para 24% de recompra. Qual que foi a grande diferença, tu acha? Porque a gente passou a ter uma estratégia, a mesma estratégia de funil de vendas que se tem para aquisição, a gente passou a ter para recompra. De aquisição. Então, desde fazer campanhas em tráfego pago, para impactar de novo essas pessoas a partir da base de clientes que a gente já tinha, melhorar os nossos fluxos e o calendário comercial de e-mail marketing para essas pessoas, e também ter uma abordagem inteligente pelo WhatsApp. Tá? O que é abordagem inteligente? Não é sair mandando WhatsApp para todo mundo. Né? Porque isso não vai funcionar. Se eu mandar um WhatsApp para quem não compra da gente há 5 anos, dificilmente essa pessoa vai voltar a comprar. Né? Mas se eu ter um atendimento personalizado para quem mais compra via WhatsApp, acho que a nossa chance de reter a atenção dessa cliente, o relacionamento dela com a marca, é maior.
Então, com eficiência também, né? Porque se tu pegar e botar lá uma pessoa para ficar atendendo a pessoa que comprou há 5 anos atrás, a chance de conversão é muito baixa, vai ter um custo de atendimento altíssimo para essa um cliente a gente tenta buscá-la de volta por mídia. Sim, por outros meios. É por mídia. Então ela está no topo de funil de recompra, vamos pensar assim. Porque ela não está se relacionando. Ela precisa conhecer a marca de novo. Né? Então a gente trabalha com 2 funis hoje, um de aquisição e o de retenção de recompra. Sim. E antes vocês olhavam só para aquisição. Só para aquisição. O que vinha era orgânico de recompras, os 16%. A gente não fazia nada para isso acontecer, né? Nada bem feito, assim. Tá? A gente tinha algumas coisas, mas a gente nem sabia por quê. Não tinha sentido. Então isso fez mudar muito o nosso jogo em 24. Por isso que a gente cresce, né? Porque a gente aumentou recompra e aumentou clientes novos. Então, agora a gente chega numa Black Friday que acontece tudo isso que tu falou, né? E por que eu não considero... Eu sigo com um planejamento bem pé no chão para esse ano, não planejo recorde para Black Friday. Embora acho que possa acontecer, porque a gente pega o mês de agosto, a gente quebrou o recorde, bateu o recorde de novo. A gente vem 4 meses seguidos atingindo recordes gerais, né, do e-commerce. E 2 foram de vendas globais da empresa como um todo. Mas... Só tomar um chimarrão. Pode tomar teu chimarrão. É porque, assim, sabe por que eu te pergunto da Black Friday? Porque acho que muita gente está se preparando agora. Então... Agosto a gente cresceu 56% em relação a agosto do ano passado. Então, muito maior do que a minha curva média. Então, eu não duvido de ter um recorde na Black Friday desse ano, tá? Porque a gente vem melhorando muito. Agora, sobre estratégias para Black, e isso é um ponto isolado muito pessoal meu, tá? Eu não gosto... Não sou simpático à ideia de ficar antecipando muito a definição de calendário. Tá? Porque eu sempre gosto de entender o que as clientes estão consumindo, o tipo de conteúdo, o que está funcionando naquele momento. Porque se a gente antecipar demais essa decisão, começar a criar tudo muito antecipado, pode ser que o que a gente vai colocar no front para rodar naquele período não faça sentido. Né? Então eu não gosto de antecipar tanto que o planejamento da Black nosso ele ainda não começou. Ele vai começar no final de setembro. Tá? Então, sim, porque daqui a pouco se tu começar a colocar lá, talvez tu perca umas vendas de... Ou faça uma comunicação que não faz sentido. Que no momento lá não vai estar nem mais funcionando aquilo ali, nem vai mais comunicar, né? Mas o ponto principal, assim, o maior desafio nosso da Black, né, é que meu sapato preto é uma marca que não liquida. A gente não Não, isso aí é loucura pra mim. Porque toda marca liquida, né? Tipo, pelo menos de sapato e roupa, assim, eu não... Esse é o padrão do varejo. Exato, é o padrão do varejo. Mas a gente não segue o padrão do varejo, né? É a única assim, marca que vende somente uma cor. Não, é a única marca, assim. Porque primeiro que eu comecei, cara, meu sapato preto, meu Deus, mas só sapato preto? Eles vendem só sapato preto, mas só sapato preto? É isso mesmo? É só sapato preto. Aí agora vem... Não, além deles venderem só sapato preto, eles não liquidam e tem um faturamento absurdo e um crescimento absurdo. Mas é que preto não sai de moda. Exato, não, é genial. Preto não sai de moda. Sabe? Então, porque a gente tem um controle tão assertivo de estoque porque a gente tem que entender... Não é que eu não liquido porque eu não quero liquidar, eu não quero dar um desconto, não quero oferecer um benefício para meu cliente. A gente tem que entender por que a liquidação acontece. Black Friday é um período de liquidação. Lá, né? Sobrou produto. Por que sobra produto? Por má gestão de estoque. Ou tu comprou errado, ou errou o produto. Né? O produto não agradou, ou tu comprou errado. Ou tu tá com muita compra vindo, porque vai entrar dentro do teu estoque, e daí tu precisa dar vazão para aquilo lá que tá lá para renovar para um produto novo. Então, é por isso que acontece a liquidação. A gente, ao longo do tempo, desenvolveu estratégias e processos para evitar que houvesse sobra de estoque. Né? Então, hoje a gente tem produtos remarcados dentro do nosso mix de produtos, que são os produtos que vão sair de linha. Isso representa apenas 3% do nosso estoque total. Nossa. Então, eu chego na Black Friday sem ter aquilo que o mercado quer, que é produto com desconto. Não, mas... Aí tu fez uma live, bateu recorde de vendas, assim, fazendo uma... Eu prefiro, porque eu não tenho produto... O que vai para liquidação? O produto ruim ou que sobrou, porque não agradou. Né? E a partir do momento que a gente não tem isso,
né? Então a gente tem que ir por outro viés. Então normalmente a gente oferece benefícios diferentes, assim, um desconto naquele dia, em todos os produtos do site, um desconto no lançamento, no mais vendido, né? Mas que não é 70%, que não é 50%, mas sim uma condição especial naquele dia. Ou um programa de cashback para promover uma recompra no período de dezembro, janeiro, né? Um cashback maior. Então, são estratégias assim, que a gente tem utilizado, que a gente utilizou ano passado e a gente cresceu bastante na Black Friday. E tráfego pago na Black Friday, vocês continuam ali novembro colocando... Eu sigo a nossa média de investimento do ano. Tá. Mas a gente investe uma energia adicional no cliente que já é da casa. Sim, entendi. Tu não aumenta investimento em aquisição via mídia paga, por exemplo, ou aquisição de novos clientes. Tu pega a tua base e trabalha muito bem a tua base. Porque o consumidor está propenso ao consumo na Black Friday, dando desconto ou não dando desconto. Né? O consumidor que a gente vai adquirir numa Black Friday, ele, no nosso caso, tá? E a gente tem um modelo de negócio diferente do mercado. O consumidor que vai ser um cliente novo da Black, ele veio comprar da marca através do desconto. Esse cliente, para mim, não é interessante. Né? Porque a gente praticamente não tem descontos ao longo do nosso calendário comercial. Então, a gente foca muito... O ano passado, a gente focou muita energia em melhorar a recompra, sabe? E aparecer mais para os clientes que compram sempre da marca, e para aproveitar esse período que ela está mais propensa ao consumo para comprar da gente. E olhando para a questão até de pagamentos em Black Friday, assim, porque é algo muito sensível, né? Vocês já tiveram algum ataque de fraude no meu sapato preto? Ataque, eu digo, realmente, ter muito fraudador tentando comprar? Ao longo desses 5 anos... Eu imagino que não, né? Porque não é um produto... A gente teve dois momentos, tá? Que a gente percebeu que tinha um comportamento... Nossa, que estranho isso aqui, né? Eu olhava sempre na mesma cidade, nomes diferentes, né? Aí tem algo estranho. Teve 2 momentos que isso aconteceu, que a gente identificou que, estão tentando fraudar a gente. É mesmo? A gente. Mas nunca foi em Black. Nunca foi em Black Friday. E é algo que eu diria assim, que a gente não está imune, né? Pode acontecer. Mas não é uma grande preocupação que eu tenho. Assim, eu acho que talvez por ser um produto com um ticket mais baixo. Né? E é um produto assim, diferente de produtos que tem alto valor de revenda, se ele for colocar lá no Mercado Livre, enfim, comprar um celular, uma cadeira lá da Elements, né, que é nosso cliente também, e, enfim, né, são produtos de alto valor de revenda, então acaba sendo muito mais fraudados do que nesse caso, né. O que tu usava antes de pagamento? Eu posso falar? Pode. Se o autoriza. É que a gente, em Colorido, a gente não está com vocês ainda, né? Você tem que resolver essa integração no Colorido, né? Com a venda. Com a venda? Estamos integrando com a... Pode falar, que é uma casa aberta nisso aqui, porque a gente está no meu sapato preto. Preto está na bag e o colorido está na venda. E a gente não tem integração com a venda ainda. Mas eles estão integrando, eles estão integrando. Agora vai sair. Acho que até estão testando, eu acho, já até. Esse é um pleito dos últimos 3 meses. Né? Estamos fazendo uma reunião agora no podcast aqui, tá, galera? Ele tá requerendo. Não, é que pela gente, a gente integra, né? Só que a gente depende das plataformas. Agora, spoiler pra vocês, só pra quem é do MaxCast. Vai sair tray, vai sair loja integrada e vai sair venda. Maravilha. VNDA, então a gente vai... venda, como vocês quiserem tem gente que chama de venda, VNDA, enfim. Que agora eu acho que é o Holist agora, né? Exato. O colorido a gente pretende, assim que sair a integração, ir para dentro do serviço de vocês, porque a gente sentiu um impacto muito positivo em preto quando saiu da Pagar.me. Em termos assim de taxas, custos globais de transação, tem uma diferença favorável, né, para a solução de vocês, mas não é uma diferença tão grande assim. Sim, agora, não é no preço, não é na taxa, vai ser... Não é aí que é o fator de decisão, né? Agora, na taxa de aprovação, sem dúvida, né? Porque automaticamente nosso faturamento em Meu Sapato Preto ele subiu quase 10%. Sem fazer nada. Sim, porque tem um cara que acompanha os dados. Daí tu acompanhava a taxa de aprovação, porque eu acho que isso talvez, eu não sei, né? Se todos os empreendedores acompanham dado e tu começou a fazer os relatórios e acompanhar, né? Sim. E aí tu já acompanhava a taxa de aprovação? Sim. Isso sempre foi uma coisa que sempre me incomodou.
É mesmo? Sempre me incomodou. Assim. O que tu já usou alguma outra coisa de pagamento? Bah. Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui na... A primeira que a gente usou foi a Wirecard. Nossa! Que daí depois virou... Acho que foi Mercado Pago, nem sei o que virou. Mas foi a primeira. Daí... Depois a gente foi para Pagar.me, que é onde a gente ficou mais tempo. Tentamos Vindi por um tempo, né? PayPal utilizamos por bastante tempo. Tive um problema com a PayPal, tá? Que eu fiquei sem receber uma parte do recurso lá. Por quê? A gente... não entendi. Só que aí o problema também, a empresa multinacional muito grande. Vai ligar para quem? Vai falar com quem no atendimento? Eu tava passando mais tempo em 0800 atrás do dinheiro do que daí eu larguei pro jurídico lá, tá tentando resolver isso. E daí foi então que a gente voltou de volta 100% para dentro da Pagar.me até fazer essa transição para vocês agora, que foi em maio, e meu sapato preto em breve vai sair no meu sapato colorido também. Então, já estou sabendo que a venda do colorido vai subir em torno de 10% aí nos próximos meses. Aguardem meu sapato colorido e App Max. Teremos recorde de vendas juntos, mas tu deve ter pedido lá no pessoal da venda e que eles vão botar a App Max lá. Sim, a gente está insistindo nisso há uns 3 meses já. Pessoal, coloquem, porque a gente está tendo um resultado incrível aqui em meu sapato preto. Qual foi a grande diferença, tu acha, de trocar da Pagar.me para a App Max? A taxa de aprovação. Foi essa. A taxa de aprovação. E outro ponto, assim, que eu acredito que é uma grande virtude que vocês têm, é esse relacionamento próximo, tá? E isso é algo que eu valorizo muito. Muito, assim, na questão de plataformas, todos os serviços que eu utilizo, assim, da gente ter um canal que problemas acontecem, tá? Em qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de tecnologia, acontecem problemas, acontecem instabilidades. Tem aquele momento que parece que o mundo da tecnologia, o universo da tecnologia se volta contra a gente, né? E a gente tem que ter para quem recorrer naquele momento. Exato. E esse suporte de vocês ele é muito bom, muito bom. Então, considero isso um dos fatores-chave aí também. É que eu acho, assim, pelo menos para quando a gente tinha e-commerce, né? E a gente fez a plataforma de pagamentos pra gente, qual que era a nossa dor? Pagamentos é parte muito importante do processo. Porque, assim, venda... fazer toda a estratégia de marketing, de aquisição de clientes, de taxa de recompra, o produto, tudo isso está na tua mão. Só que o pagamento não está na tua mão. Está com um terceiro, que é uma plataforma de pagamento. Então, era parte crucial do nosso negócio. E aí, quando a gente abriu o App Max, foi muito com esse propósito, assim, de... a gente tem uma visão do empreendedor que é, cara, pagamento, começar a recusar e tu não... É que daí a gente tem um processo muito consolidado, tá, dentro da empresa. Qualquer pedido que é cancelado, ou que o cliente não paga, o time de relacionamento chama no WhatsApp para tentar entender o que é. E a gente percebia que não era problema, tipo, a cliente não era problema. Ela era legítima. Era legítima, sabe? Na maior parte dos casos. E isso incomodava muito. Daí eu olhava ali aquela taxa de aprovação, da taxa de quebra lá em 18%, 20%, eu achava muito alto. Sim, sabe? tipo de fraude, de cancelamento. E daí tu olhava uma cliente, daquela cliente que queria muito o nosso produto, ela ficava lá. Pá, tentava, até que uma hora, às vezes, conseguia. Mas ela tinha que fazer muito esforço para comprar da gente, sabe? Uma parte das clientes tinha que fazer muito esforço. E isso é algo que sempre me incomodou muito. Porque daí na hora de construir as metas, tinha que sempre fazer a meta 20% acima, né? E daí sim, porque tu tem uma quebra ali. Até porque, assim, esse cliente que tu perdeu, tu não perdeu uma venda, né? Tu perdia a recompra dele depois. Perdi o cliente. Sim, perdeu o cliente. Né? Antes de ganhar o cliente, eu já perdia ele. O quanto impacta no lucro e no faturamento? O que é o impacto de uma taxa de aprovação? Eu acho que assim, porque tu acompanha, porque tu começou a olhar para vários dados do negócio para entender se o negócio ia ficar de pé ou tu ia parar de fazer o e-commerce, esse canal, né? Mas o que a taxa de aprovação impacta, assim, na tua visão? Ela impacta no lucro. A partir do momento que tu investe a mesma energia para levar a mesma quantidade de pessoas, para gerar a mesma receita bruta, né? E a receita líquida, ela é maior porque a quebra foi menor,
impacta diretamente, né? Na margem. É a regra de 3 que eu expliquei antes. A velha regra de 3. Não, assim, eu acho que assim, uma coisa é certa. Talvez tu saiu sem saber Bhaskara, tu saiu sem saber todo aquele negócio. Mas só, se pudesse, só uma coisinha, assim, a regra de 3 e... Seja mestre da regra de 3 pra ter um e-commerce. Muito bom. Vamos num bate-bola aqui que eu gosto, assim, que é muito do dia a dia do empreendedor, tá? Que é a realidade, assim. O que é pra ti fazer ao máximo pelo teu negócio? Sei lá, tu falou tanta coisa que pra mim é difícil, se eu fosse pensar sendo tu nessa resposta, mas o que é fazer ao máximo pelo teu negócio? O bate-bola não poderia ter perguntas profundas, né? É profundo o negócio, é quase que uma terapia. Tipo assim, tu tá na sessão. Olha, o máximo é todo dia fazer melhor do que foi feito ontem. E estar sempre evoluindo, sempre melhorando. Qual que é o maior desafio do meu sapato preto hoje? Hoje? E teu como empreendedor, né? Acho que mais teu como empreendedor do que do meu sapato, porque tem tantos. Eu separaria em duas respostas aqui. O meu desafio pessoal, Matheus, é a partir da proporção que o nosso negócio está tomando, é desapegar do operacional, né? E organizando, consolidar os processos e fluxo de gestão do time para a gente conseguir crescer. Né? Então, o meu desafio pessoal hoje é esse. Né? Eu não sou um cara centralizador. Não tenho esse perfil. Então, eu gosto de construir os processos e delegar para o time e tocar o dia a dia. Então, o nosso desafio, só que a operação hoje está muito maior. Eu não consigo estar lá olhando. Eu já teve momentos que eu chegava a conversar com o cliente, assim, momentos de adversidade, sabe? Mas isso hoje não dá mais. E o desafio da Meu Sapato Preto como negócio, a gente hoje tem uma comunidade super engajada, tem um posicionamento no mercado que ele é muito maior do que eu acho que hoje a gente não consegue ter assim a visão completa, sabe, sobre o espaço que a gente conquistou no mercado. E, ao mesmo tempo que a gente é uma empresa que ainda se recupera, sabe? A gente perdeu muito na pandemia, o nosso negócio como um todo. Então, nós somos uma empresa que se recupera. Eu queria estar em São Paulo, já abrindo uma loja lá, criando uma experiência omnichannel, enfim, mas a empresa hoje ela não tem caixa para isso. A gente está num processo de recuperação, curando as feridas da pandemia, né? E também do nosso 2022, onde que eu estive fora da empresa. Então, hoje, nosso maior desafio assim, é encontrar esse equilíbrio entre o crescimento sustentável, se preparar para acelerar essa expansão dentro das nossas limitações, né? E não ficar muito aflito com isso também, sabe? Porque hoje a gente poderia estar muito maior do que a gente está. A gente tem limitações, né? Que impedem o crescimento, mas... ok, as coisas vão acontecer. Já é muito maior do que tu tinha sonhado, né? Então, tá assim, bem, as coisas vão acontecer, bem. Exato. Tá tudo bem. Por que abrir loja física? Eu acredito que o futuro do varejo, ele é omnichannel. Né? A cliente ela vai escolher onde que ela quer se relacionar com a marca. Eu não acredito num futuro onde que o e-commerce é uma coisa e a loja é outra coisa. Não aposto nisso. Né? Eu quero que a cliente ela compre no site... E se der algum problema que ela queira fazer uma troca por um outro produto, ela vá lá na loja e faça aquela troca e está tudo bem. Que a loja não fique braba com aquela cliente que foi lá trocar um produto que era do site, porque daí ferrou com o estoque dela. Não quero que isso aconteça. Assim como eu quero que a cliente que foi na loja, não tem o produto que ela quer, no tamanho que ela quer, mas tem no site, que a própria loja venda esse produto no site e essa cliente receba em casa. Então, eu acredito que o futuro do varejo é por aí. Então, por isso que a gente está apostando nas lojas, né? E o outro ponto, assim, a gente abriu o Rio Grande do Sul, nossas operações teste, a gente teve 4 operações teste já. Uma foi em Santa Catarina e 3 foi aqui. Mas quando a gente começou a abrir o físico, a venda do online, ela cresceu. Tá? O Rio Grande do Sul ele é a 5ª ou 6ª maior economia do Brasil. Ele era o 5º, 6º estado onde que a gente mais vendia, antes de ter a loja física. Hoje é o 2º. Então tem impacto aí. Tem impacto na presença tem impacto. do físico. Tem muito cliente que compra no online que vi o sapato lá no quiosque do Iguatemi, eu estava na corrida lá, mas depois entrei no site e comprei. Eu vejo assim que é muito legal, porque no MaxCast a gente traz muitos pontos de vista diferentes, né? Tem um empreendedor que veio aqui e aí ele fala assim, não, meu Deus, nunca quero entrar no físico, pelo amor de Deus, não...
ou já entrei no físico, testei, não funcionou, daí tu, entrei no físico, senti uma maior venda no online. Então, justamente, acho que isso que é legal, né? Tu traz vários pontos de vista. Para um funciona, para outro não funciona, e no final das contas é conteúdo para quem quer aplicar aqui, né? Acho que isso tudo faz parte desse processo de transformação que a gente vem vivendo. A gente está recém no ano 2. Tá? A gente está no ano 2. No ano 2, voltando, tá? Né? São Estamos 16 no ano anos desde lá do começo da tua carreira dentro do sapato, 5 anos de teu sapato preto. Né? E ano 2 desse novo mundo aí que a gente vive, que a gente não consegue saber muito bem para onde que vai. Não sei. Sim, tu não vai fazer um planejamento para daqui talvez 5 anos. Agora eu já estou fazendo planejamento estratégico anual, tá? A gente já evoluiu, mas o ano passado foi trimestral. Sim, porque é para aproveitar a oportunidade que vai aparecendo. Eu acho que isso é uma coisa engraçada da FMAX, que o pessoal aqui às vezes fala assim, tem muita mudança. Né? E eu falo assim, e vai ter muita mudança no meio do caminho, ao longo do ano, assim. Porque se tu pegar um planejamento estratégico e dizer, não, é isso aqui, tu ficar fiel àquilo ali, e aí aparece uma oportunidade, tu não aproveita, perdeu o timing do mercado, né? Alguém vai fazer. Então, eu acho que tem muito disso, né? De, beleza, vou fazer um planejamento anual, mas se tiver uma oportunidade aqui, eu vou abraçar ela no meio do caminho, talvez isso aqui vai mudar, né? A única certeza que a gente tem, e isso é um aprendizado que eu tive nesse segmento de tecnologia, de varejo, a única certeza que temos é que vai ter alguma mudança. É isso aí. E que muito possivelmente não vai ter uma resposta pronta para saber o que fazer. Não. Né? Feeling. É no feeling. É no feeling. No feeling. Na maior parte das vezes tem que dar certo. É isso aí. Se tu pudesse voltar e falar pro Matheus, talvez lá de 2013, né, que começou o e-commerce, ou o que voltou a fazer de novo em 2019, o que tu falaria? O que eu faria diferente? O que tu te falaria lá? Quando tu né? Não espera vir uma pandemia para ter coragem para fazer esse negócio crescer, sabe? Então, esse eu acho que seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, tem vários ciclos assim de tomada de decisão que a gente teve ao longo, principalmente de 20, 21, 22, batalhas que eu não enfrentei naquele momento por não ter energia para enfrentar, principalmente quando eu estava envolvido com a situação do Conrado, que depois se transformaram em problemas muito maiores. Tá? Então, assim, quando tá vendo que uma coisa vai dar problema, ataca na hora, enquanto está começando. Porque depois o impacto na operação é muito, muito grande. Hoje a gente sofre muito por causa disso, sabe? De problemas que eu não consegui atacar naquele momento, ou não tive coragem, ou não tive tempo para atacar, e se tornaram grandes problemas da empresa. Então, acho que seriam esses 2 pontos aí. Tem um negócio, né, que falam que, assim, se tu tem um problema, ele tá na tua cabeça. Aí tu, tenta resolver, mas não resolve, o problema tá na tua cabeça, né? E aí, todo dia, esse problema te consome, sei lá, 20 minutos. Ele vai voltar na tua cabeça 20 minutos porque tu não resolveu ainda. Só que, no final, ele... né, tem um estudo que fala que ele impacta em 3 horas do teu dia. Então, assim, das coisas que tu vai fazendo, tá com aquele problema e aquilo, ou, né, vai sugando tua... Ali, talvez não vou mais ter tanta vontade de fazer isso aqui, porque eu tô com esse problema. Então, tem um negócio legal que é pegar o problema, escrever como que tu vai solucionar ele. Talvez não vai solucionar agora, né? Tem coisas que... Mas eu tenho um plano, e aí tu tirou o problema da tua cabeça e fala que funciona muito bem e tá no papel. Então, é algo legal, porque problema todo mundo vai ter, né? E todo mundo tem e vai fazer parte da vida. Assim como a gente tem a certeza que vai ter mudanças, a gente sabe que vai ter problemas também. Se tem uma certeza dessa vida que o problema vai existir. A questão é tua a energia, a coragem e a disposição para enfrentar o problema, né? Porque eu acho que quem vence o jogo não é quem teve menos problema, né? Quem teve mais... venceu a maior parte dos problemas. Exatamente, acho que você aguentou a porrada, né? E a vida é isso, assim. E voltando lá, como é que tá o Conrado? Conrado tá muito bem, com muita energia. Tá vendendo sapato? Já vende sapato, ele participa de lives, está nos nossos conteúdos, né? Ele é o nosso CEO, né? Sim, o mini CEO. O mini CEO, ele é o único cara, assim, que chega na empresa, manda todo mundo parar de fazer o
que tá fazendo para brincar com ele. Né? E todo mundo adora isso, né? Interrompe todo mundo e todo mundo adora isso. E não tem exato, e a única pessoa que pode interromper todo mundo e ninguém vai ficar bravo, porque aquelas pessoas pararam de produzir. Ele não vai ficar bravo, porque as pessoas pararam de produzir. E vai além ainda, né? Sim. E vai ele ter um consultor nosso, o Nico, que um dia... Cara, ele é o CEO perfeito, né? Porque daí ele faz tudo isso, né? E ele faz uma merda e todo mundo ainda quer limpar a merda dele e fica feliz com ele. Isso, e dá risada e bate pau, Essa é a rotina perfeita de um CEO. Ai. E próximos passos, então, Matheus, assim, pra gente fechar aqui, que tu daria de conselho para outros empreendedores? Acho que tem muitos conselhos que tu não falou que é um conselho, mas acho que todo mundo pôde aprender, e esse é o nosso papel aqui da IPMAX, né? Eu acho que tu falou um pouco ali da nossa parceria, de estar junto, de atendimento, mas eu acho que é muito esse saber que no dia a dia o empreendedor está fazendo o máximo com o que ele tem. E a gente... Com o que ele conhece. E com o que ele conhece, né? Então... talvez ele não tenha a melhor estrutura, talvez não tenha o melhor caixa do mundo, mas ele tá fazendo o máximo com o que ele tem, né? E é vendo essas histórias que a gente, aqui na IPMAX, o mínimo que a gente quer fazer e faz é o máximo, é o nosso máximo também, né? Porque tá correndo muito lado a lado contigo, pô, né? Tu passando lá várias coisas, várias mudanças, a gente tem que estar do teu lado correndo junto, assim. Então, assim, acho que se pudesse dar um conselho, né, para outros empreendedores, e já aproveitando para te agradecer por estar correndo, aceitar que a gente corra do teu lado também, né, porque acho que isso é o mais importante, a gente te ter como parceiro hoje, mas principalmente tu topar, né, topar vir aqui dividir a tua trajetória, topar sair lá de Campo Bom, vir para cá, né, uma manhã, para compartilhar com outros empreendedores essa jornada que para mim é fantástica, assim, e a gente sabe que exige dedicação em vir aqui compartilhar, né, o teu conhecimento, então já aproveito para te agradecer, mas se pudesse deixar um conselho para outros empreendedores do que tu já passou nesses anos todos aí, de várias mudanças, né? A gente, ao longo do mês de agosto, nós recebemos 21 empresas dentro da nossa empresa para abrir todos os nossos processos. Tudo que acontece dentro da Meu Sapato Preto. A gente não cobrou nenhum real, tá, dessas empresas. Por que eu fiz isso? Porque lá em maio, nas enchentes, as lojas físicas elas ficaram sem faturar. Foi extremamente desastroso, assim, para todo o planejamento do ano. E maio normalmente é o melhor mês do ano, né? Mês das mães. Sim. Então eu fiz isso porque vender na internet, vender online, é uma maneira de buscar um dinheiro novo, principalmente para a loja física. E também fiz isso porque ao longo da vida, assim, eu sempre eu gosto de compartilhar, de conversar, de aprender e principalmente conversar com outros colegas para entender o que está acontecendo, entender as dores acho que quando a gente conversa, entende as dores do todo, né, a gente consegue encontrar soluções em conjunto que sejam melhores para o nosso negócio. Então, se eu fosse dar um conselho só, conversa com o teu concorrente, né, troca ideia, né, porque com certeza vocês têm dores similares ou dores complementares que um vai ajudar o outro. Né? A gente está nesse mundo em tempos de divisão, né? Que a gente fala que a gente está nos últimos 5 anos, tem uma coisa que aumentou, foi a divisão sobre qualquer coisa. A gente vive hoje a grenalização de tudo, né? Tudo Grêmio ou Inter, branco ou preto, né? Enfim, não vou parar por aqui as comparações, porque senão a gente vai entrar na política, então. Mas a gente vive um tempo de divisão onde que a gente esquece, a sociedade em si esquece, principalmente o empresário, que é uma profissão solitária, de que a única coisa que realmente resolve alguma coisa nesse mundo é a união. Todo mundo convergir para o mesmo ponto. Então, assim, conversar com os colegas, com outros empreendedores, eu acredito muito nessa energia e nesse aprendizado. Não, eu acho que até agora, tu falando, teve uma cliente da IPMAX que me ligou esses tempos e me falou assim, ai, Betina, eles têm um faturamento muito legal, assim, mas ela, eu tô aqui, eu não sei, tá bem difícil, eu tô investindo mais. Foi esse caso que eu falei, assim, e na hora eu peguei e falei assim, olha, liga
para essa pessoa aqui, que é teu concorrente, e falei com esse concorrente antes, e disse assim, posso passar teu contato para tal empresa, porque eles estão com uma dificuldade, o segmento de vocês é o mesmo, mas será que, né, olhei aqui, vocês estão conseguindo crescer, né? Será que não... A pessoa me falou assim, na hora, pode passar, vai ser muito legal trocar. Então, eu acho que, assim, que nem tu falou assim, essa troca, ela não é uma coisa que ela vai dividir, não. Ela vai se multiplicar no final das contas, né? Então, entender que essa troca com outras pessoas do mercado, que seja concorrentes, ela é muito mais, ela multiplica do que ela divide as coisas, ela soma, né, para si. Exato. Assim, tu entregar algo que tu encontrou a solução, vai ajudar muito a outra pessoa, o outro empreendedor, e com certeza nessas conversas vão trazer soluções para dentro do seu próprio negócio. Exatamente. A gente viveu isso na prática agora, ao longo do mês de agosto, quando a gente recebeu todas essas empresas dentro da nossa. A gente aprendeu muito com eles. Exato, porque daí é uma troca, tudo é uma troca, né? Então acha que tu vai estar ensinando, no final tu tá muito mais aprendendo. Para mim que tô aqui fazendo o Maxcast, que vocês não querem saber, eu mais aprendo do que eu tenho algo aqui, porque, né, eu fico fazendo as perguntas que eu acho que tem na cabeça de vocês e que eu quero aprender também. Então, é um aprendizado muito constante, assim, e que eu acho que a gente tem que sempre abrir o nosso funil, né, de conhecimento, né, e como a gente vai abrindo, a gente vai consumindo conteúdos, que nem a gente falou, né, tu consumiu muito conteúdo de digital quando tu deve consumir até hoje também. Agora também um pouco de físico, enfim. Então, assim, acho que a gente sempre... Digital. De digital agora, né? Tudo é omnichannel, enfim. Mas eu acho que, assim, a pergunta é sempre como é que eu vou expandindo o meu funil para colocando mais conhecimento de coisas que talvez eu nem imaginei saber, mas eu vou conversando e vou sabendo e vou expandindo e que depois eu vou aplicando no negócio. Então, uma aula de vida, de negócio. Eu achei que a gente aqui ia aprender de negócio. No final, acho que foi tão profundo, assim, que foi uma aula de vida dessa tua trajetória inteira. Eu espero que... E tenho certeza que a gente conseguiu... Eu só espero que isso chegue em muitas pessoas. De verdade. Muitos empreendedores, porque... de uma transparência, assim, de tu falar dos altos e baixos, do que é bonito, do que é feio, do que deu certo, do que não deu certo. Então, assim, sem palavras de verdade para te agradecer o teu tempo de novo de estar aqui e pelo nível de transparência com a qual tu trouxe o conteúdo, porque para mim isso é o que mais vale, assim. Eu agradeço o convite. Demais. Agradeço o convite e a gente vive um momento também, né, como sociedade, de novo, onde que só se fala da parte boa. Só daquilo que é bonito no Instagram, enfim, ou qualquer rede. A dança do TikTok. Ou no TikTok, enfim. Mas isso, muitas vezes, cria uma falsa ilusão de que o caminho é fácil, que não tem perrengue, que não tem vários dias de derrota para ter um dia de vitória. Né? Então, acho que é importante até as próprias empresas falarem sobre isso, porque eu acho que fica muito mais fácil para a gente se desenvolver como empreendedor, como gestor, como empresa, aprendendo com o erro dos outros, né? Isso vai fazer com que todo mundo erre menos e cresça mais. É isso aí. E multiplique, né? Exatamente. Show de bola. Muito, muito obrigada de novo. A gente vai para o almoço e a gente se vê no próximo Maxcast. Boa? Fechou? Valeu, galera. Até o próximo. Uhul!